Oi, Márcia, tudo bem? Tudo legal? Sim, pois é. Hoje eu estou aqui com o Robson. Ele tem uma história para contar sobre o método de estudar aprendendo a aprender. Como é que isso ajudou a ele na empresa, no trabalho dele, na vida pessoal dele, né? Aí para o pessoal se apresenta. Tá, joia. Meu nome é Robson, né? Brasileiro, nasci aqui em São Paulo, me formei em economia, atuei durante 15 anos em multinacional, trabalhei na Gessilever, hoje Unilever, né? Sempre Uau! trabalhando na área de RH. E depois desse tempo eu fui trabalhar com um amigo que eu conheci na Unilever, que montou uma consultoria de recursos humanos, e hoje eu trabalho com ele lá, fazendo a parte administrativo financeiro da empresa. Que é lógica, né, a parte, né, bem lógica, mas eu sempre gosto de acompanhar no que tange aos recursos humanos, que é voltado para as pessoas, né? Eu também tenho interesse de sempre estar Ah, que buscando as pessoas e estar sempre procurando também aprender. você veja que você saiu da multinacional e você foi trabalhar com alguém que abriu uma empresa. E aí você leva aquela expertise, né, contigo, né? Os processos, né? Você Aham. acaba migrando para as empresas, mas ali você acaba tendo mais rapidez, porque você vive direto ali com o cliente, né? Na multinacional você tem os compartimentos, Corporativo. as informações demoram mais para circularem, né? Uhum. Numa consultoria é instantâneo, né? Você É, recebe a informação, você já tem que dar um tratamento para ela e já tem que dar o retorno dela. Então é bem rápido mesmo. sim, imagino, só posso imaginar, porque eu trabalhei em multinacional, uma multinacional japonesa, né? E foi uma experiência incrível para o resto da vida, né? Mas falando de trabalho, né? Eu estou vendo que hoje no Brasil muita gente está fazendo faculdade, quer aprender alguma profissão nova, ou precisa crescer onde eles estão, ou mesmo aprender um idioma estrangeiro para poder crescer. E eu vejo a dificuldade no aprendizado, que eu sei que é a reclamação que eu escuto muito, né, nessa área, de aprender um tema e não ter tanto sofrimento para estudar. E é por isso que eu convidei o Robson, porque ele fez um treinamento Aprendendo a Aprender em São Paulo. Então, o Robson veio fazer o curso, né, Robson? Aprender o Isso. método de aprender sem a branco, dá uma exaustão na pessoa, dá irritação, a pessoa fica dispersa pensando em outras coisas durante o estudo, e chega um certo momento onde ela vê que não, que ela está angustiada de não conseguir aprender e ela realmente abandona o estudo. Como que você faz com esse método, Robson? O que que acontece quando você conta aí para o pessoal que assiste aqui o nosso canal? Como é que você faz? O que que você observou antes e depois do método de estudar com esse método? Olha, na verdade, para mim, vou te dizer, foi uma tragédia, porque eu vi quanta coisa errada eu fiz antes e que com o método mostrou que existe um outro caminho, uma forma bem mais inteligente, bem mais rápida, mais É, compreensível de absorver o conhecimento. Porque sim. antes, né, você vai para a faculdade, recebe um Uhum. volume muito grande de informação e a gente passava por cima das palavras, passava por cima, às vezes não entendia o conceito que o professor explicava, mas você ia em frente, muitas vezes você não tirava as dúvidas, porque não havia tempo para isso. Eu trabalhava durante o dia e à noite ia para a faculdade. Então, Ah, sim. a gente tinha uma limitação tremenda de tempo. E aí você vai passando pelos assuntos sem entender e vai indo em frente, mas isso eu tinha vários sintomas, mas nunca entendia o que estava acontecendo, né? Achava que o problema era Ah, meu mesmo, que eu tinha alguma deficiência e ir sim. embora com isso. Ok. Quando eu conheci o método, aí eu vi que, né, tinha coisas que nossa, agora estou entendendo o que está acontecendo, entendeu? Me deu uma outra visão, sabe? Deu Sim. traz agora um outro olhar, né? Uma forma de como ter mais facilidade para encarar essas dificuldades.
Olha que maravilha. É, porque é aquela certeza, né, de que você pega um material para estudar e você tem a ferramenta para resolver qualquer problema no estudo, não é? Perfeito, Não é? perfeito. Por exemplo, treinamento de empresa. A pessoa está ali, que eu já fui em vários, a pessoa está ali assim no treinamento, ou está assim caída para trás, assim, com a mão, assim, já não aguenta mais, riscando, né, o papel, o caderno, né? Faculdade mesmo. Eu fui numa faculdade ver uma pessoa falar sobre o treinamento dela que ela tinha terminado, né? Que é você ir lá e defender sua tese, né? Eu Tá. vi gente dormindo, estudantes dormindo. Inclusive, eu sei que é incrível, mas o professor que passa a pessoa na tese disperso, não estava ali e rabiscando o caderno assim. Na faculdade, como você disse, ali é uma hora, um momento onde a pessoa está pegando informação específica, mas recebendo, né, a Exato. informação. Então, é um momento que ela pode tirar dúvidas, porém, se ela não sabe nem como perguntar, não sabe nem o porquê, porque se ela souber, por exemplo, que bocejar, riscar o caderno, assim, dar aquela dispersão, é um sintoma. E às vezes eu fiz curso de economia e os textos eram chatíssimos, né? E aí o Ah, que acontecia? Dava muito sono aí, e ó. eu chegava no final da página e eu não entendi nada do que eu li, entendeu? Ficava um Então, branco ali, meu Deus do céu, o que que é isso? Não sabia o que que era. exato. Incrível, não? Quando você sabe o que é que você tem que fazer para resolver a situação, aí você se torna causativo sobre a situação, né? Eu vejo aqui nos Estados Unidos tem escolas usando o método aprender a aprender para os estudantes. Então é uma outra vibe. O professor não sofre tanto com os estudantes. Aliás, o sofrimento é mínimo comparado ao professor que dá aula numa escola onde não tem esse método de estudar. Por quê? Porque ali o professor está à mercê de todos esses sintomas que o estudante tem. Tá? Eu vou até ler aqui, ó, o estudante encurvado, o estudante entediado, estudante com raiva. Você imagina? Estudante com raiva, dor de cabeça. Quantas vezes na escola o estudante vai no professor e fala: ai, não estou aguentando de dor de cabeça, eu tenho que ir embora. Ou então, ai, meu Verdade, estômago estranho, acho que eu comi alguma coisa, verdade. né? Então, existem formas de resolver esse problema, mas se o professor não sabe, ele está à mercê de tudo isso. Daí você vê professor apanhar em escola, estudante sair andando da sala brigando com o professor, né? O professor mesmo pode ficar irritado com o estudante, nem sabe, acho que é pessoal a coisa, mas na verdade são esses sintomas, é como que uma tortura diária para um professor estar numa sala de aula, com os estudantes tendo todos esses sintomas, que eu só li aqui, ó, quatro, cinco, né? Imagina se eu ler todos esses sintomas aqui, que um professor tem que saber, e o estudante também, não é, Robson? Márcia, eu vou te dar um exemplo que eu lembrei agora que aconteceu comigo. Sim. Eu, antes de fazer economia, eu fiz na PUC, eu fiz curso de administração numa faculdade aqui perto, chamada Faculdade Santana, Hum. e tinha contabilidade. Eu fui embora do curso porque eu não entendia contabilidade. Ah, Abandonei, eu fiquei, eu agora que eu abandonei a faculdade, fui fazer cursinho de novo, sofri fazendo cursinho, porque você, né, à noite, de madrugada, sim. porque eu não conseguia entender contabilidade. Eu abandonei, porque não tinha massa para aquilo. Olha aí, tá vendo? Hoje, se você tivesse, naquela época, se você tivesse, você faria, né? Você Ah, saberia. não, sem dúvida. Eu saberia o que estaria acontecendo comigo, né? Quer dizer, agora eu É, sei o que acontece. E aí, quando você sabe o que acontece, quando você tem noção, você vai para a prevenção, né? Ah, é tal isso, coisa, então vamos resolver isso. Né? isso. E quando você não sabe, você foge, né? Exatamente. O estudante que sabe esse método de estudar, ele se torna causativo numa sala de aula, ele não fica à mercê que a culpa é do professor que não ensina bem, que a culpa é do, entendeu? O estudante se torna causativo em relação ao próprio estudo, né? E o professor vai ter mais chance de ensinar mais coisas para o estudante, porque ele sabe, vai ter um controle do seu próprio estudo.
né? E o que que um professor faz quando ele sabe esse método, né? Ele vai simplesmente ajudar o estudante na hora que ele precisa, né? Por exemplo, pode ser que o estudante ficou muito, muito entediado ali, o professor olha ali e vai saber o que fazer. Vai falar, "Ó, esse estudante está bem entediado, está até com a mão assim caída, assim, curvada em cima do livro, né? Então, o professor que sabe esse método vai lá e ajuda. Se o professor não sabe, ele fica achando que o estudante está fazendo pouco caso, que esse estudante não está interessado, por que que veio na escola, e vai até contra o estudante, por exemplo. Eu fico pensando, né, Márcia, quantas pessoas poderiam ter tido uma carreira melhor na vida se Sim, houvesse essa conexão do professor vendo a dificuldade daquele estudante? Porque é, muitos deles abandonaram tudo aquilo, né? E o cara, sim, tendo o suporte do professor nessa linha, pô, ele conseguiria ultrapassar aquela barreira e hoje poderia estar numa situação bem melhor. exatamente, com certeza absoluta. Agora me diz uma coisa, Robson, você usa o método de estudar na empresa, no seu trabalho? Agora sim, o tempo todo, né? O tempo Sim, todo. olha. Inclusive na quinta-feira, o dono lá da empresa fez uma apresentação sobre team build, né? De um Aham, evento que ele vai estar fazendo esse final de semana. E ele começou a falar de um tema que eu não domino, né? Que eu também não conhecia. E vendo a apresentação dele, começou a me dar um sono, me dá um sono. E eu ah, não olha, aguentava. E eu, a cabeça pesada, eu, meu Deus, agora eu sei o que está acontecendo, agora eu entendo. O que eu não sei é o tema do cara, esse que é o problema, entendeu? E sim, aí, depois que ele fez a apresentação, a gente conversou e aí eu fui coletar mais informações para entender aquele assunto. sim, Mas antes, quando isso ocorria comigo, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achava que era algum problema meu. Era, mas eu não tinha noção de que problema seria esse. Agora não. Eu vi é, duas coisas ali. Primeiro, o gradiente elevado, né, da sim. informação e a Uhum, ausência de massa minha em relação àquele é, assunto. Então, é. qual o passo? Agora eu sei o que tem que ser feito, aí correr atrás do que era necessário para recuperar aquela sensação e me sentir melhor. Olha aí, tá vendo? Nossa, que poder, né? Que é É aprender verdade. a estudar e a aprender, né? É muito, muito bom demais. Mas Sem dúvida. E isso, né, a hora que você vai atrás da solução, sabendo qual é a solução que você tem que buscar, você se sente melhor, Márcia, sabe? é, Então, é, a irritação que eu tinha anteriormente, eu deixei de ter, agora fico mais em paz comigo para achar a informação e trabalhar ela para o meu entendimento. sim, nossa, impressionante, né? Eu tinha muitos sintomas de físico e emocional. Esse que é o problema de quando a pessoa não sabe que existem essas barreiras e que elas causam sintomas físicos e emocionais, né? E aí continua ali tentando. E olha, eu tentava, eu ia para a escola todo dia. Eu não era uma estudante de pular muro, ir para a rua, não participar. Eu ia lá todo dia sofrer. Uma professora que ela fazia bullying, principalmente japonês, que nem eu, metade japonês, metade brasileiro. Não. É, e aí eu passei pior ainda, então eu repeti de ano, então era aquela perda atrás de perda, né? E a família ali toda desolada comigo, porque uma filha mais velha, filha de japonês, você sabe como que é, né? No Brasil, tem que ser o primeiro lugar na escola, tem que tirar nota 10. Verdade, E o meu verdade. pai, engenheiro, numa empresa, né, muito conhecida, então eu tinha que estar ali. Que vergonha, sua filha passou de ano, não, repetiu, repetiu de ano. Então, assim, era assim, a ovelha negra, né? É, eu tive muita sorte de não entrar em drogas, porque eu nem, no meu universo não tinha isso, não existia drogas, então eu tinha uma coisa assim que não tinha drogas, lógico, mas no meu universo eu não via isso. Então, meu interesse era estudar, mas eu tinha tanto sintoma físico e emocional que era assim impossível adicionar desse ambiente de bullying e coisa e tal, né? Nossa. Então, então foi bem difícil. Eu cresci e aí desse jeito, achando que era impossível eu estudar. Em São Paulo, eu fui fazer o treinamento lá e olha, foi impressionante porque quando eu sentei para ver, né, esse curso do método de estudar na época,
Eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, se eu soubesse isso aqui quando eu estava na escola, tá? Eu seria a melhor estudante da escola porque eu era interessada. Meu pai não passaria tanta raiva comigo. E, na verdade, eu tinha todos esses sintomas, eu saberia tomar conta do meu estudo. Esse presente, tá, divino, que é você ter controle do seu estudo, você não precisa nem de, sabe, você vai para uma faculdade, você vai para um curso, para uma empresa, você controla o seu estudo. Você vai É abrir isso, a boca para fazer perguntas para o professor. verdade. Vai dar aquela, vai, o professor vai ficar feliz com você, falando, nossa, que pessoa que interessada, porque você investiga mais sobre o tema, você vai atrás, né? Daí foi a virada da chave, meu amigo. Depois que eu aprendi a estudar com esse método, eu aprendi inglês sozinho, aprendi espanhol, no more, entendeu? Sofrendo com isso aí. Aí eu vim para os Estados Unidos, porque aí no Brasil não tinha o curso maior que tem, né? Porque a gente, aí em São Paulo, na associação onde você está aí, tinha um treinamento bem básico. Aí eu fiz esse, depois eu fiz o avançado, eu vim aqui nos Estados Unidos fazer, né? Agora não, agora já tem aí. Nossa, isso é maravilhoso, né? Decidi fazer esse vídeo aqui, essa entrevista com você, e que as pessoas Bacana. vejam que é possível, né, Robson? Não, sem dúvida, Márcia, É, vai te dar um novo horizonte. Ora, você realmente vai notar o seu antes e o seu depois. Porque é, antes de você aprender, você funcionava de um jeito. é, A hora que você aprender, você percebe outras coisas e você fica diferente. Você fica mais intenso, você tem um controle das coisas que estão acontecendo com você. Pô, sim. ontem eu vi uma live e aí eu percebi, começou a me dar um enjoo, porque eu estava recebendo uma carga de informação muito grande e Olha aquilo aí. começou a me dar, eu já sei que tá. Aí eu segurei, pera um pouquinho só, deixa eu rebobinar aqui a fita, digamos, eu vou voltar um pouco atrás para ver onde é que eu perdi alguma coisa. É, E aí retomei aquilo, quer dizer, o sintoma aparece, eu já sei o que está acontecendo, então eu breco na hora para ver, tem alguma coisa aqui que não tá legal, deixa eu procurar o que que é, entendeu? Então, sim, você, claro, você parece que você perde mais tempo, não, mas você ganha muito mais tempo lá na frente, porque você ganha o quê? A compreensão. Você é, fica muito mais capaz de entender aquela informação, aquele sim, material e aquele conteúdo. Então fica bem mais prático, bem melhor para a gente. exatamente. Nossa, Robson. Olha, Robson, muito obrigada, viu, por você estar aqui nessa live participando comigo. Muito obrigada por dar o seu depoimento para as pessoas no Brasil, para que elas vejam que é possível, sim, estudar e aprender. Estudar é uma atividade que tem um produto final, que é aprender algo. Não é estudar para não aprender ou mais ou menos. Você pode, sim, aprender bem as coisas, sabe? E eu te agradeço imensamente por dar o seu depoimento aqui, tá bom? Ok, Márcio, para mim foi uma honra, né, tá podendo participar, trazer o meu conhecimento, né, para poder Uhum, mostrar para os estudantes que realmente tem uma saída para tudo que a gente vai enfrentar. sim. E fico aí sempre à sua disposição, podendo Ah, ajudar. Tamo junto aí, entendeu? Muito obrigada. obrigado, viu? Tá joia. Obrigada, nossa, imensamente. Num domingo, né, à tarde, No imagina. domingo à tarde. Vambora, É, vambora. isso. Mas, ó, muito obrigada, gente. E, ó, o link para você participar do treinamento tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Ou lá na bio. Obrigada, gente. Até a próxima entrevista. Valeu, um Obrigada, abraço. Robson.